Bom dia, meu povo, tudo bem? Que bom estar mais uma vez aí podendo conversar com vocês. O vídeo de hoje é um vídeo muito assim, às vezes sisudo para algumas pessoas, mas é bom a gente ter um esclarecimento. É um tema, hoje eu trouxe um tema que tem muita divergência, né? Haja visto esses últimos dias. Infelizmente, a cada dia que eu pego o meu celular, a cada manhã, eu vejo que alguém infelizmente faleceu, né? Amigos próximos, amigos de amigos, parentes, e nós estamos vivendo aí uma época de muita dor, né? E eu quero dizer para vocês que o que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre a morte, né? Então hoje eu vou estar trazendo para vocês a visão bíblica, né? Temos aí amigos espíritas que têm uma outra visão, temos amigos orientais de crenças orientais que têm uma outra visão, temos também, né, aqueles que não acreditam em nada, né? Em nada não. Quando você acredita em nada, você já está acreditando em alguma coisa, né? Que não sabe ou morre, acaba. Mas eu quero trazer para você o assunto da morte dentro bíblica, tá bom? Há quem diga que nós, quando morremos, viramos estrelinhas, outros dizem que nós vamos para o céu, outros vamos com tal de limbo, outros dizem que nós vamos pro purgatório ou pro inferno, né? Mas o que a Bíblia fala sobre a morte? Eu quero falar para vocês que para fazer esse assunto, né, para eu estar aqui falando com vocês a respeito desse assunto, não foi assim, surgiu do nada, da minha cabeça, ou, né, não, foi um estudo mesmo. Eu estudei nessa Bíblia aqui, tá bom? Essa Bíblia aqui é uma Bíblia, deixa eu ver, na linguagem revisada e atualizada. Eu estudei também nessa outra Bíblia aqui, que é uma Bíblia, a Bíblia de Estudos Andrews, tá bom? Uma ótima Bíblia para estudo. Quero dizer para vocês também que eu usei esse comentário aqui, tá? Um dicionário bíblico. Não, esse aqui não é o dicionário, esse é o dicionário bíblico. Usei também comentários bíblicos. Esse aqui faz comentário só sobre Gênesis. E esse daqui faz comentários sobre Eclesiastes, né? Que vários livros, dentre eles Eclesiastes também. E temos outros, né? Outros livros aqui em cima que são todos comentários bíblicos que a gente pode estar usando. E é bom, se você tem acesso a isso, é bom, tá bom? Aprofunda mais o seu conhecimento. Bom, então vamos lá. Então vamos para a Bíblia, né? Eu vou usar essa Bíblia pequena aqui, porque a letra dela é maior. Por isso, a letra dela é bem maior e você sabe, né? Depois que a gente passa assim dos 15 anos, a gente não enxerga muito bem. Esse vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas espera aí, tá bom? Não sai não. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da morte, tá bem? Então vamos lá. Pra gente entender a morte, a gente tem que entender primeiro a vida, né? Então, eu convido a você a abrir sua Bíblia em João 14, 6. João 14, 6 nos fala assim, ó. Exatamente assim. A segunda parte, né? Fala assim, Jesus dizendo dele mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, que o próprio Jesus está falando que ele, não é que ele tem a vida, ele é a vida. Você e eu temos vida, mas Jesus, Deus, Pai, Espírito Santo, eles são vida. É a própria vida, tá bom? Vamos aprofundar um pouquinho mais ainda? Então vamos para Gênesis, lá no comecinho da Bíblia. Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7 nos fala assim, ó. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou na sua narina o fôlego da vida. E o homem tornou-se uma alma vivente. É isso que fala a Bíblia. Mas eu quero falar para você um pouquinho mais, tá bom? Quando a Bíblia fala assim que Deus formou o homem do pó, esse verbo formou, olhando lá no original, né, ele quer dizer yatsar. Espero que esteja pronunciando bem, né? Não falo nem bem o português, quanto mais o hebraico. Então, essa palavra yatsar, que é Y-A-T-S-A-R, quer dizer moldar, modelar o barro.
Então, isso quer dizer que Deus literalmente, ele fez um boneco de barro, né? Mas aquele boneco era apenas um boneco de barro. E aí, o pó da terra, no original aqui que fala que foi do pó da terra que nós fomos formados, quer dizer terra mesmo, com todos aqueles elementos que nós conhecemos, oxigênio, hidrogênio, né? Aquelas coisas que nós temos, o carbono e o nitrogênio, né? Basicamente, tem outros elementos, mas esses são os mais essenciais. E realmente foi isso, nós fomos feitos da terra mesmo, terra, nós somos terra. E o fôlego de vida? É aí que é o clique, né? Fôlego de vida. O que quer dizer que soprou o fôlego de vida? Esse fôlego de vida nós procuramos também. Fôlego de vida, no original, ele quer dizer vindo da fonte da vida, o sopro de Deus, né? E a melhor tradução, então, para a gente aqui não seria que o homem tornou-se uma alma vivente, mas sim ele tornou-se a ser vivente, um ser vivente, né? Mas a Bíblia, ela fala muito sobre essa alma vivente. Porém, nos tempos atuais, né, quando se fala em alma, acha que é um espírito, é algo desencarnado, separado do corpo, mas a Bíblia não fala isso não, tá bom? A Bíblia, quando ela fala alma vivente, ela quer dizer assim, eu, você, nós somos almas viventes, né? Nós somos seres viventes. É isso que a Bíblia quer dizer. No original, corpo e vida, juntos, tá bom? Então é um ser vivente, uma alma vivente, eu e você, tá bom? E agora, já entendemos a vida? Então a vida depende de um corpo e de um fôlego que vem do próprio Deus. Quando juntam essas coisas, se torna uma alma vivente, um ser humano. Mas a Bíblia ainda fala um pouquinho mais agora em Eclesiastes. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, mas procura mesmo, sabe? Não fica aí acreditando só porque eu tô falando, não. Abre a sua Bíblia e comprova aí. Todo mundo tem uma Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia, mora perto de mim, me fala que a gente arranja uma Bíblia para você, tá bom? Eclesiastes 12:7. Eclesiastes 12:7 nos fala assim, ó. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, quem o deu. Então, o que é a morte? A morte é quando esse fôlego de vida que Deus nos deu, nos é tirado. Quando isso é tirado, nós morremos. O nosso corpo, a Bíblia fala aqui, né? E o pó volte à terra. Então, esse corpo, essa matéria, tudo isso aqui que vocês estão vendo, né? Isso volta a ser terra, porque literalmente nós somos terra. E esse fôlego que tantas pessoas estão procurando hoje, né? Tantas pessoas estão hoje sendo sufocadas por essa doença. Esse fôlego é a vida do próprio Deus em nós. Sem esse fôlego que vem de Deus, diretamente de Deus, nós não existimos. Nós somos pó, tá? Mas vamos falar um pouquinho mais. Esse pó, quando a Bíblia fala desse pó, é a parte física mesmo do homem, conforme nós já falamos. E quando ele fala e o espírito volta para Deus? Porque aqui na Bíblia fala espírito. E para nosso conhecimento hoje, muitas pessoas acreditam que espírito o que é? Uma alma, um ser inteligente sem corpo, literal, né? Mas no original, né, no hebraico, é ruach, né? Esse espírito quer dizer ruach. E o que eles querem dizer? Porque a gente tem que ter uma visão da Bíblia de como esse autor escreveu, qual era o pensamento dele, qual que era a história dele, qual que era o meio, quais eram as palavras, né, que eram usadas lá no meio em que eles viviam. Porque eram esses recursos que esses autores tinham, as palavras deles. Diferente de nós, muitas palavras no hebraico, uma palavra serve para várias coisas. E nós vamos ver aqui, eu fiz uma anotação, é claro, né, que não vou lembrar de cabeça. Olha, na Bíblia, no Velho Testamento, aparece 394 vezes essa palavra ruach, tá bom? 84 vezes ela é traduzida como Espírito de Deus. 84 vezes. 121 vezes ela é traduzida como mente, sentimento, vitalidade, impulso e fôlego de vida.
7 vezes, ela é traduzida como ânimo ou alento. 2 vezes como respiração. E tem outras vezes ainda que é comparado ao traduzida, né, como sopro, vento, hálito, assoprar, aspirar, fôlego de vida, vida, mente, ar, ira, furor e bufo. Olha quantas palavras para a mesma palavra ruach, né? E eu quero dizer para você o seguinte, dessas 394 vezes que aparece essa palavra ruach no Velho Testamento, nenhuma delas se refere a uma mente inteligente fora do corpo, tá bem? Então, aqui, no original, ele dá a ideia de que o fôlego volta para Deus, o fôlego de vida. Lembra lá em Gênesis que Deus nos deu o fôlego? Então, na morte, esse suspiro, esse fôlego, né? Ele volta para Deus e o nosso corpo volta a ser terra. Belezinha até aí? Acompanhando? Então, vamos lá. Agora eu quero falar com vocês como que Jesus vê a morte. Vamos ver lá em João 11. João 11, versículo 11 também. Deixa eu ver aqui. Em diante. João 11, 11 nos fala assim. E tendo dito, acrescentou. Jesus falando a respeito de Lázaro. Lembra daquela história de Lázaro? Depois você vê toda a história da ressurreição de Lázaro, tá? Mas eu só vou ler esse pedacinho em que Jesus fala assim, ó. E tendo dito isso, acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram, Senhor, se ele está dormindo, ficará bom? E Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele estava falando de sono. Então Jesus estava se referindo à morte. Tanto é que quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, ele estava morto já há dias e já estava até fedendo, né? E vocês podem relatar e confirmar isso no estudo de João 11. Mas Jesus compara ali a morte mesmo, essa primeira morte, como um sono, tá bom? E como um sono, todos nós vamos despertar um dia, tá bom? Todos os que morreram vão despertar um dia. Agora aqui fala assim, ó, e os mortos? Como que é a condição dos mortos? Os mortos sabem de alguma coisa? Não sabem? O que a gente pode falar a respeito dos mortos? Vamos voltar para Eclesiastes? Eclesiastes 9 e 5 fala assim, ó. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Não há recompensa para eles e não tem deles lembrança. Eles não têm lembrança, não têm consciência, né? Nós vivos sabemos que vamos morrer, mas os que morreram não sabem de nada. Por quê? Porque não há inteligência, não há sabedoria, não há raciocínio num corpo fora do fôlego de vida, né? Então, o pó volta a ser pó, o fôlego volta para Deus. E separados, esses dois elementos, não tem alma vivente, não tem ser vivente, tá bom? Então, vamos para mais alguma coisa, mais alguma pergunta, perdão. O que acontece com a alma que pecar? Ai, 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 hein? Será? Você já pecou? Já? Eu já, gente. Como eu peco? Misericórdia. Eu peço perdão. Mas o negócio, a gente pede perdão de todo o coração. E viva como se você lutasse todos os dias para vencer os seus próprios erros em Cristo Jesus. Ezequiel 18:4 nos fala assim, ó. Todas as vidas são minhas. Deus falando. Tanto a do Pai como a do Filho. E aquele que pecar certamente morrerá. Então, todos nós, pecadores, vamos morrer um dia, né? Infelizmente, é a certeza que nós temos. Gostamos disso? Não. Nos é doído? É. Mas é isso que a Bíblia fala, tá? E agora vamos ver se isso realmente se isso é um ato de amor ou não. Vamos ver? Ficaremos mortos para sempre? Será que a gente vai ficar morto para sempre? Já deu spoiler, né? Já disse que não vamos ficar mortos para sempre. Ai, 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 Jocely, como você fala demais. Vamos ver Apocalipse 14, versículo 7. Nos fala assim, ó. Vou ler o versículo 6 também, tá bom? 14, 6 e 7 fala assim, ó. Vi um outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia o evangelho eterno a proclamar aos habitantes da terra e toda a nação, tribo, língua e povo.
proclamando em alta voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, haverá um momento em que teremos um juízo. E todos nós passaremos por esse juízo. Mas vamos ver um pouco mais. Vamos ver o que fala Apocalipse 20, 12. Apocalipse 20, versículo 12, fala assim, ó. Vi os mortos, grandes e pequenos, em diante do trono, e abriram-se os livros. Então abriram-se outros livros e o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam ali. Olha, no céu existe um livro da vida, e todos, né, os mortos seriam julgados. Né? Então, haverá um juízo? Haverá. No céu tem um livros das nossas ações e tem um livro também da vida. Né? A própria Bíblia fala isso. Então, vamos para diante, né? Mas, bons, maus, todos vão ressuscitar. O que vai acontecer? Né? Existem bons, existem maus. O que vai acontecer? Vamos ver o que João nos fala. João 5, 28. João 5 e 28, cadê? Vou achar aqui. Fala assim. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. Então haverá. Todos vão ressuscitar? Vão. Uns para a vida eterna e outros para a condenação. É isso que fala a Bíblia, né? Essa versão cristã da Bíblia. Mas vamos ver ainda, vamos estudar ainda um pouquinho Apocalipse 6, 26, perdão. Nós já fala assim, ó, Apocalipse 26, ela dá uma divisão de ressurreição. Quando nós estudamos esse assunto, nós percebemos que haverão duas ressurreições, tá bom? Então, Apocalipse 20, versículo 6, nos falam assim, olha. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. Olha, então a primeira ressurreição vai ser dos santos e felizes, né? Bem-aventurado quer dizer felizes. Felizes e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, o que vai acontecer aqui? Haverá uma primeira ressurreição, né? Que quando você estuda um pouco mais, você vai ver que vai ser assim que Jesus voltar, haverá a primeira ressurreição. Essas pessoas vão estar com Deus por 1000 anos. E os outros? O que acontece com os outros? Vamos ter que ver, tem que ler, tem que examinar. Apocalipse 27, vamos ver o 7 agora. 20, versículo 7. Bom? Quando se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações e estarão 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número de areia do mar, Elas subirão por toda a extensão da terra e cercarão o acampamento dos santos da cidade amada. Mas Deus desce fogo do céu e os devorou. Então, após o milênio, né, haverá outra ressurreição. Será a ressurreição dos ímpios, no qual a Bíblia relata, né, os classifica como ímpios. E essas pessoas, elas vão querer tomar, né, a cidade gloriosa. Mas Deus vai mandar fogo do céu e eles vão ser consumidos para sempre. Tá bom? É isso que a Bíblia fala. Mas vamos ver um pouquinho mais, porque a Bíblia é assim, gente. Você tem que pesquisar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não é um livro de história, não é um romance que tem meio, começo e fim. A Bíblia é assim, você vem para cá, você vai para lá, há um assunto só, tá bom? Mas tem que examinar. Vamos ver 1 Tessalonicenses 4:13. Aqui é um texto bem grandinho, tá bom? Eu vou ler bem rapidinho, para a gente não tomar tempo aqui. Todavia, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes com relação aos que dormem,
para que não se entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele aqueles que morreram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, o que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já morreram. Porque olha, presta atenção agora, hein? Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. De novo falando de mais de uma ressurreição. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Portanto, consolai uns aos outros. Há esperança após a morte. O próprio Jesus está nos falando isso. Há esperança após a morte. E ainda eu gostaria de falar para você o seguinte. Deus tem prazer na morte? Só vou relatar para você o texto e aí fica de lição de casa, tá bom? Em Ezequiel 33, 11, nos fala assim, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do malfeitor. Deus não tem prazer. Em Salmos 116, 15, Deus fala assim, ó, preciosos aos olhos do Senhor é a morte dos justos. Então, Deus tem prazer quando um justo dorme no Senhor? Tem, porque ali ele já está selado, ali ele está guardado até a volta de Cristo Jesus. Aquela pessoa, ela vira pó, né? O seu fôlego volta para Deus, mas as suas obras estão ali e vão com eles, né? E tudo de bom que ele fez, tudo o que ele creu em Cristo Jesus, porque nós somos salvos pela graça de Cristo, então tudo que ele fez por Cristo Jesus, por amor a Cristo Jesus, fica ali guardado com ele. E quando Jesus voltar, ele vai fazer parte da primeira ressurreição. E João 11, 25, o próprio Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Agora tem um recadinho todo especial para cada um de nós, que se encontra em 2 Coríntios 6, versículo 2. O tempo de salvação é agora. Não adianta depois a gente, ora lá por quem já morreu. Não. O tempo de salvação é agora. Jesus nos fala isso, Deus nos fala isso através da Bíblia. Fala assim, ó, porque ele diz, no tempo aceitável eu te escutei e no dia da salvação eu te socorri. Agora é o tempo aceitável, agora é o dia da tua salvação. Então, quando é o dia da salvação? É hoje, enquanto eu e você estamos com vida, né? E vamos celebrar essa vida. Vamos agradecer a Deus essa vida. E vamos fazer o quê? Como agradecer? Procurar ser como Jesus foi. Crer que Jesus é o nosso Salvador e o nosso Mestre. Amém? Que Deus seja louvado na sua vida. Me perdoe porque o vídeo ficou um pouco longo, mas era necessário para que a gente pudesse entender um pouquinho mais a respeito da vida e da morte. Se você quiser saber um pouquinho mais, só me procurar no privado. Tchau. Fica com Deus.